Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia a todos. Já vai compartilhando, enviando aí nos grupos do WhatsApp, enviando para os seus contatos, para todos poderem participar desse devocional. Mais uma conexão das 6. Estamos aqui reunidos para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus, para entendermos o propósito de Deus para com as nossas vidas. E é isso que nós estamos vivenciando, ouvindo, aprendendo, entendendo o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para conosco, para nós, para os nossos corações, e nós estamos aqui experimentando isso. Vamos começar o nosso devocional hoje, dia 21 de fevereiro. Isso, hoje dia 21 de fevereiro. E nós continuamos falando de chamado, continuamos falando acerca do chamado de Deus nas nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós temos a plena convicção que Deus está nos chamando para algo maior, para algo grandioso, para algo poderoso. E nós louvamos a Deus por isso, engrandecemos a Deus por isso e cremos que coisas poderosas, coisas maravilhosas vão acontecendo conforme ouvimos e obedecemos o chamado de Deus para com a nossa vida. Hoje o nosso devocional, o texto está em Marcos, no capítulo 9 e no versículo de número 50. Marcos, o capítulo é o de número 9 e o versículo é o de número 50, onde está o nosso texto devocional para o nosso devocional de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 50, diz assim: o sal é bom, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. A verdade é que a igreja só vive no conceito dos homens pelo que ela faz. Se ela não converte pecadores, não tem razão para existir. Então a igreja, ela só está no conceito da sociedade, no conceito das pessoas, pelas suas obras, por aquilo que ela realiza, por aquilo que ela faz. E se ela não converte as pessoas, se ela não salva, se ela não transforma as pessoas, qual é a razão dela existir? A prova do Evangelho não está em teorias e em problemas, ou em proposições de catecismos, ou credos, ou mesmo apenas em textos bíblicos.
A prova do Evangelho está no que ele realiza. E se ele não levantar os abatidos e salvar os pecadores, se não lança luz nos lugares obscuros da terra, da verdade, se não transforma pecadores em santos e não muda a natureza dos homens, então que seja lançado a um monturo ou descartado. O Evangelho, ele é poder de Deus para transformar vidas. É por isso que Paulo escreve na carta aos Romanos dizendo: não envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho não é uma teoria. A palavra de Deus não é apenas credo religioso, não é apenas um ensinamento, não é apenas um monturo de livros, mas ele serve para transformar e para salvar vidas, para transformar pecadores, para transformar homens e mulheres pelo poder da sua palavra. Então, todas as vezes que meditamos na palavra, todas as vezes que lemos a palavra, todas as vezes que observamos e ouvimos a palavra, nós somos fortalecidos e nós somos transformados. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço o Evangelho de Cristo, eu recebo fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. É a base de tudo. É a base do Evangelho. Eu preciso crer, porque se eu crer, eu serei salvo. Eu preciso crer no Evangelho, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer na pregação, eu preciso crer naquilo que o Senhor falou para a minha vida, e assim eu serei salvo. Salvo do pecado, salvo da destruição, salvo dos erros, salvo das decepções, salvo de todo caos, se eu ouvir a palavra de Deus. Porque o Evangelho é poder de Deus. A palavra transforma vidas, ela muda. Então, se o Evangelho não salvar vidas, se a pregação não transformar vidas, se a pregação não mudar o coração, não mudar a natureza dos homens, então que ela seja descartada, que ela seja lançada ao monturo, pois o sal perdeu o sabor e não serve para mais nada. Pois o sal perdeu o sabor e não serve para mais nada. O sal serve para temperar e conservar os alimentos. Mas rogamos a Deus para que o sabor do nosso sal continue com todo o seu poder penetrante e preservador. Peço que orem para que assim seja. Que Deus coloque em evidência o antigo evangelho, as doutrinas de Winkelfield, Calvino, Paulo e o antigo evangelho de Cristo. Que Deus coloque sobre a nossa vida esse evangelho verdadeiro e genuíno que transforma vidas. Esse evangelho poderoso que mudou histórias, mudou cidades, mudou mentalidades. Que o sal permaneça na nossa vida. É isso que Cristo está dizendo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o sabor? Na antiguidade eles não tinham freezer, não tinha geladeira, e não tinha como eles manterem os alimentos por muito tempo. Então, através do sal, eles entenderam que poderiam conservar
por muito tempo aquele alimento, sem que ele estragasse. Então, eles salgavam a carne, salgavam o alimento, para que aquele alimento durasse por muito tempo, sem estragar e sendo consumido de maneira que não se perdesse. O sal servia para preservar, temperar, mas para preservar. O que Jesus está dizendo através desse evangelho é que o sal é bom, mas se alguém deixar de ser salgado, se alguém deixar o sal, ele perde o sabor e perde essa preservação. E tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas no evangelho de Cristo perdendo o sal. Estão deixando de ser preservados, estão deixando de ser separados, estão deixando de ser único, estão perdendo o seu sabor, estão perdendo o seu tempero, estão ficando sem graça. A sua vida não transforma o ambiente onde você está. Tem muitas pessoas que estão perdendo esse tempero, que não transforma vidas, não transforma ambiente, não transforma as pessoas. Ao contrário, ele é contaminado pelo ambiente. Mas o sal não. O sal ele sempre muda o ambiente aonde ele chega. Se algo é doce demais, o sal consegue equilibrar. Se algo está sem tempero, o sal consegue equilibrar. É por isso que o sal é importante sobre a nossa vida. E esse sal que está falando aqui é o próprio Cristo, é a própria palavra, é o próprio evangelho. É esse tempero que nós precisamos. É desse sal que nós precisamos. Como disse o apóstolo Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse sal para preservar, esse sal para transformar, esse sal para mudar, esse sal para fazer de nós uma referência. O sal que perde o sabor, ele é insípido, diz a palavra. Ele não serve para nada. O sal que perdia o sabor na antiguidade, quando o sal ficava velho e perdia o sabor, perdia a sua utilidade para temperar e para preservar. No tempo do inverno, quando se nevava, quando se desciam a umidade do ar, eles lançavam esse sal sobre o chão para que as pessoas andassem e não escorregassem, para que as pessoas caminhassem e não deslizassem, porque através disso as pessoas permaneciam de pé. Então eles encontravam a utilidade quando o sal perdia o sabor. E qual era a utilidade? Para ser pisado. Este é o problema, tem muita gente perdendo o sabor. Tem muita gente perdendo o tempero. Tem muita gente que já perdeu essa essência de ser preservado. E por isso só está servindo para ser pisado. Por isso não consegue mudar ambientes, não consegue transformar pessoas, não consegue mudar as pessoas aonde eles estão inseridos. E Jesus nos chamou para isso. Para transformarmos o nosso ambiente, para transformarmos o lugar aonde estamos, para transformar vidas, para transformar pessoas. E nós só fazemos isso através do Evangelho de Cristo em nós, através da presença de Cristo em nós. E assim nós faremos a diferença. E a minha pergunta nesta manhã é: você tem sido sal na vida de alguém? Você tem restaurado o sabor na vida de alguém? Você tem sal sobre a sua vida para que você, através disso, consiga viver em paz,
uns com os outros. Porque quando nós temos esse sal, as coisas dessa vida não conseguem roubar a nossa paz. Mas ao contrário, a paz que excede todo entendimento está sobre nós. E nós conseguimos viver em paz com os nossos irmãos. Mas quando nós perdemos o sabor, quando nós perdemos esse tempero, quando nós perdemos essa essência, as coisas do mundo se tornam partes da nossa vida. A forma do mundo pensar, a forma do mundo agir, a forma do mundo reagir se tornam partes da nossa vida e práticas diárias. É por isso que nós precisamos entender. Será que estamos sendo sal? Será que nós estamos trazendo sabor e preservando o ambiente aonde nós estamos? Ou nós estamos perdendo esse sabor e estamos sendo contaminados e serviremos apenas para ser lançado fora? Por isso a minha pergunta nessa manhã é: você está sendo sal na vida de alguém? Você está restaurando esse sabor no ambiente onde você está inserido? Você está transformando o ambiente onde você está através deste sal? Ou você está sendo contaminado e será lançado fora? Reflita nisso. Deus nos chamou para sermos sal. Deus nos chamou para restaurar o sabor nos ambientes onde nós estamos. Deus nos chamou para sermos a diferença. Que o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma vidas, esteja em nós, de verdade. E que nós não possamos viver da boca para fora um evangelho morto, um evangelho descartável, mas que nós possamos viver as boas novas que transformam o ambiente onde nós estamos e aonde nós pisamos a planta dos nossos pés. Viva isso e tenha certeza que Deus vai te abençoar. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de temperarmos o ambiente aonde nós estamos. Senhor, nessa manhã eu quero rogar, eu quero pedir para que o Senhor, Pai, possa nos preservar, nos fortalecer, para que nós possamos, Senhor, estar continuamente transformando o ambiente aonde nós estamos inseridos. Para que nós possamos continuamente estar transformando os lugares aonde nós estamos inseridos. Espírito Santo de Deus, nós rogamos pela Tua graça, pelo Teu conhecimento, pela Tua sabedoria, para que nós possamos, Pai, fazer a diferença e ser a diferença em todos os ambientes. E que nada e nem ninguém tenha poder, Senhor, de tirar de nós esse tempero, tirar de nós, ó Pai, esta vida, mas que nós possamos ministrar no coração de outras pessoas, no coração de outras vidas, e que nós possamos restaurar o sabor, Pai, que nós possamos transformar os corações, que nós possamos ser essa luz, essa graça, e que nós possamos preservar a essência do Teu Evangelho. Nós rogamos, nós pedimos, nós clamamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer vivendo e caminhando com a essência do Senhor. E falando desse amor, pregando esse amor e vivendo esse amor. É o que eu te peço, é o que eu clamo, é o que eu rogo nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe nosso final de semana e nos preserve para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Fique com essa palavra. Medite nessa palavra. Seja sal. Preserve o ambiente onde você está e transforme as vidas ao seu redor.
porque Deus vai te abençoar grandiosamente. Amém? Nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica e hoje nós estamos lendo Números, capítulo 22, 23 e 24. Hoje, dia 21 de fevereiro, estaremos lendo Números, capítulo 22, 23 e 24. Leia a palavra, porque é a palavra que vai trazer tempero para a sua vida. É ela que vai te transformar e preservar você. E assim, Deus vai te fortalecer. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família e tenha um ótimo final de semana. Forte abraço, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.